Olá! Hoje, como sempre, o nosso começo básico, né? Lembro que a química era aquela ciência que estuda a matéria. E essa matéria era formada por átomos. Hoje nós vamos abordar aspectos quantitativos desse átomo, começando pela massa do átomo. Vamos imaginar uma situação. Dê uma olhadinha na tela. Então, se eu pudesse, pegar um átomo com a mão, colocar numa balança, e colocar lá um pezinho, eu teria a massa do átomo. Mas é possível pegar um átomo, colocar na balança e achar essa massa dele dessa forma? É claro que não, isso é uma situação hipotética. Eu não tenho como pegar um átomo, colocar na balança e pôr um pezinho do lado. Mas essa ideia é que me interessa. Quando você vai expressar a massa, por exemplo, de um elefante, você usa a unidade tonelada. Massa de uma pessoa, você usa quilograma. E para o átomo, nós precisamos criar uma unidade para expressar a massa do átomo. Então, a necessidade de expressar a massa do átomo, ter uma unidade para isso, fez os químicos pensarem, bom, nós precisamos de um padrão, de um referencial. Existe um referencial, por exemplo, quilograma. Então você sobe lá na balança e fala, olha, eu peso 60 quilogramas. Então é 60 vezes mais que 1 quilograma. Tem esse referencial. Nós precisamos na química de um referencial. Bom, se escolheu o carbono 12 para tirar esse referencial, um dos átomos mais estáveis que nós temos. Então olha o que eles fizeram com o átomo. É lógico que é uma situação também hipotética, não é impossível fatiar um átomo. Mas se fosse possível, fatiaríamos o átomo de carbono em 12 pedacinhos. E esse 1/12 do carbono 12, desse isótopo 12 do carbono, seria o nosso referencial de massa, chamado de 1U. Então, a química estuda a matéria é formada por átomos. Para se expressar a massa desse átomo, criamos um novo referencial de massa próprio para essas coisas bem pequenas, átomos, moléculas, que é o U. Tendo esse referencial, a gente pode então calcular a massa atômica. É lógico que isso nós fizemos aí, ninguém fatiou átomo, ninguém colocou átomo na balança. Na verdade, essa massa atômica é determinada experimentalmente no aparelho espectrômetro de massa. Isso foi feito para você entender de onde veio o U, que é a unidade que nós vamos usar. Então, o que é massa atômica, que vai ser sempre dada no seu vestibular para você trabalhar com esses dados? Olhe para a tela. Massa atômica é a massa de um único átomo, expressa então nessa nova unidade que é o U. Isso sempre será dado no seu vestibular, você não precisa saber de cor nenhuma. E você tem na tela alguns exemplos. Carbono 12U, oxigênio 16U. Então, isso vai ser dado sempre no vestibular. Agora, como é que seriam para moléculas, A gente lembra que a química estuda a matéria é formada por esses átomos se unem e formam as moléculas. Como é que seria então a massa de uma molécula? Então a massa molecular é a massa de uma única molécula, expressa na mesma unidade U, e eu vou obter como? Obtendo, somando a massa dos elementos que estão ali. Vamos ver alguns exemplos de massa molecular. Substância água. Está lá a massa molecular da água. Então nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Aquele índice, você se lembra que indica a quantidade de átomos. Então nós temos 2 vezes o hidrogênio mais 1 vez o oxigênio. Substituo as massas atômicas que são dadas, o hidrogênio vale 1, o O vale 16, somo isso tudo, então eu tenho a massa da molécula de água 18U. Mais um exemplo, agora é o sulfato de alumínio, Então você tem aí 3 elementos, alumínio, enxofre e oxigênio. Então para eu achar a massa da molécula, vamos somar a massa dos 3. Então lembra dos índices, 2 alumínios, esse 3 fora do parênteses multiplica o que está dentro do parênteses, então tem lá 1 enxofre vezes 3 enxofres, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Substitui as massas atômicas, totaliza isso e dá lá 342U. Então você acabou de calcular a massa molecular do sulfato de alumínio. Agora essas massas expressas em U, será que elas, assim, no meu dia a dia, vou a um laboratório, vou trabalhar com água, com sulfato de alumínio, eu consigo mensurar 18U de água? Então os químicos fazem lá uma receitinha. 18U de água. Não é possível, porque é a massa de uma única molécula. Isso não é mensurável. Então nós temos um problema. Temos massas de átomos, massas de moléculas expressas nessa unidade própria para isso que é o U. Só que essa unidade não é mensurável, não dá para eu trabalhar com ela no meu dia a dia. E se você pensar em você fazendo um alimento na sua casa, vou fazer uma torta, então eu preciso de quantidade de farinha que eu possa medir, não em quantidades hipotéticas. Então 18U não é possível medir. Então os químicos têm um problema. Daí eles analisando, observando a natureza, olha o que eles viram aí, uma criança, dá uma olhadinha na menina lá, animada, comendo aqueles confeitos de chocolate,
E você nunca põe um confeito só na boca, né? Então a menina animada, vários. Aquele quando você come pipoca e tal. Vários para você sentir o gosto, não é? Os químicos olharam essa cena e falaram, nossa, olha que interessante. Aquele confeito é pequenininho. E para tornar a coisa mensurável, para sentir bem o sabor, a gente coloca vários lá na boca. Então a ideia foi a seguinte, átomos, moléculas, são coisas bem pequenininhas. Então para a gente tornar isso mensurável, vamos pegar um monte bem grandão. Então, essa necessidade de tornar as coisas mensuráveis faz surgir o mol, não é? Então, o que é esse mol para nós na química? É uma quantidade absurdamente grande de partículas que eu vou pegar para tornar as coisas mensuráveis. Dá uma olhadinha na tela. Os químicos criaram esse conceito aí, mol, não é? A palavra vem do grego que significava um amontoado, um montinho. Então, mol é esse amontoado de partículas. Só que se lembrem, tem que ser um monte absurdamente grande, porque átomos, moléculas, são coisas absurdamente pequenas. Então, o mol está ligado a essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, para nós, na química, um quitandeiro, por exemplo, vai contar laranja, ele conta em dúzias. Então, a pessoa fala a palavra dúzia, vem aquele conceito de 12 unidades, não é? 12 coisas. Para nós, na química, nós vamos contar em mols. Então, eu peço lá, um mol, eu estou pedindo 6 vezes 10 a 23 partículas, e este número é conhecido como número de Avogadro. Então, criamos o mol. Vamos supor que eu fosse comprar átomos, comprar moléculas, eu iria comprar em punhadinho chamado de mol. Então, dá uma olhadinha na tela. Eu peço lá, eu quero 1 mol de átomos. Então, eu vou receber 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou eu peço 2 mols de moléculas. Então, eu quero 2 montinhos com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A gente viu que o mol é essa quantidade. No sistema internacional, existe uma grandeza chamada quantidade de matéria. Então, existe um sistema, dentro dele existe matéria. E se eu quiser medir a quantidade de matéria, a unidade que nós vamos usar é justamente o mol. Então, no sistema internacional, mol expressa quantidade de matéria. Vamos fixar bem isso na tela. Olha lá, mol é a unidade que no sistema internacional expressa a quantidade de matéria que tem um sistema. Como o mol vai nos ajudar a entender bem essas coisas, né? Os químicos precisam de quantidades mensuráveis. Vou ao laboratório, vou medir coisas. Só que eu preciso medir e saber o que eu estou medindo. E o mol faz esse papel, não é? Ele me ajuda a misturar, a relacionar quantidade com uma certa massa. Lembra que nós tínhamos aquela massa em U, que a gente disse que não era mensurável? Daí criamos o mol. Agora nós vamos misturar isso tudo. Vamos ver o que salada que deu. Você tem aí o elemento cálcio, não é? Cuja massa atômica era 40U, a massa de um único átomo, que não era mensurável. Então a ideia era pegar um amontoado bem grande de átomos, nesse caso aí 1 mol de átomos, e aparece uma massa registrada na balança. Se você perceber, a massa está lá 40 gramas por mol. Então, massa molar é a massa de 1 mol. Você vê que essa massa molar, a massa de 1 mol, ela é numericamente igual à massa atômica. Então aquela tabela que nós tínhamos em U, é só eu tirar o U e pôr gramas. É lógico que fisicamente mudou tudo. Antes era um único átomo, agora nós temos 1 mol de átomos. Então o mol faz essa ponte, olha, relaciona quantidade de partículas com a massa. Vamos resumir isso e ter uma certeza com relação a essas unidades. Mol, átomos, massa. Dê uma olhadinha na tela. Então eu tenho certeza para qualquer elemento, nós acabamos de ver o exemplo do cálcio, mas para qualquer elemento químico, se eu pedir 1 mol de átomos, eu vou receber um montinho com 6 vezes 10 a 23 átomos, o que equivale à sua massa molar. Não é? Agora, vamos ver como é que fica para moléculas. Falamos do elemento cálcio. E para moléculas, vamos pegar como exemplo a água. A molécula de água tem uma massa molecular que é 18U. A mesma história do cálcio, não é mensurável. Então colocamos na balança, agora eu estou contando moléculas. Então 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E veja lá a massa molar, a massa de 1 mol de moléculas. Numericamente igual, nesse caso, à massa molecular. Então aquela que eu acho em U, eu tiro o U e passo para gramas, deixei de ter uma quantidade que não era mensurável e passo a ter então agora uma quantidade mensurável. Vamos resumir então. Já vimos para átomos, como é que fica para moléculas agora essa relação? Eu tenho certeza, se eu pegar 1 mol de moléculas, eu estaria pegando 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, o que equivale ao que é chamado de massa molar, expressa sempre em gramas por mol. Vamos ver o que pode acontecer agora com alguns gases em algumas situações, não é? Então nós estamos falando de mol, de quantidade, vamos pensar na quantidade de gás.
Vamos dar uma olhadinha nesse desenho muito bonitinho aqui, ó. Então nós temos um rapaz na praia, então ao nível do mar, a pressão atmosférica 1 atm, dentro de uma câmara frigorífica a 0 graus, e está segurando uma bexiguinha para passar o seu calor, tem lá 1 mol de um gás. Então eu tenho 1 mol de um gás a 0 graus a 1 atmosfera. Então aquela bexiga vai ocupar um volume, que nós vamos chamar justamente de volume molar. Volume molar de um gás no que se chama de condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então a temperatura 0 graus, a pressão de 1 atmosfera, aquela bexiga iria ocupar um volume de 22,4 litros. Então sempre que nós tivermos gases nessas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar, o volume de 1 mol desse gás será sempre 22,4 litros. Vamos fixar isso olhando para a tela. Então nós temos 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, equivalem à massa molar, isso tudo nós já tínhamos visto. Agora, se ainda for um gás e estiver na CNTP, ainda posso dizer que ele vai ocupar 22,4 litros. Bom, então nós demos uma olhada nessa coisa de quantidade que é mol. Vamos fazer um exercício para ver se a gente aprendeu a relacionar essas quantidades, essas unidades, mol, átomos, moléculas, gramas. Vamos ler o exercício. Então no exercício diz assim: quantas moléculas de butano existem em um isqueiro contendo 5,8 gramas dessa substância? Se você observar nos dados, não é? Ele coloca o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Sempre olha no seu vestibular que ele pode dar arredondando 6, 10 a 23 ou usar o 0,2. Habitualmente não se usa o 0,2, então fique atento a esse detalhe aí. E as massas do carbono e hidrogênio. Então vamos lá para a resolução. A nossa dúvida, não é proposta, ele quer saber quantas moléculas existem em 5,8 gramas. Eu vou precisar, antes de resolver essa dúvida, calcular a massa molar do butano. Então temos aí para calcular a massa molar, você se lembra que a gente tem que somar, não é? Então 4 vezes o carbono, 10 vezes o hidrogênio, dá uma massa que é 58 gramas por mol. Então, a nossa dúvida era quantas moléculas em 5,8 gramas. Agora vem com a nossa certeza, aquilo que nós acabamos de aprender. Na química, se eu pegar um amontoado de 6 vezes 10 a 23 moléculas, então moléculas embaixo de molécula, isso equivale à massa molar, que é 58 gramas no caso dessa substância. Então a dúvida, a certeza, multiplicamos incluso comparando essas coisas e encontramos então 6 vezes 10 a 22 moléculas. Bom, essa matéria, é bom que fique claro que você tem que treinar bastante, fazer exercícios, não é? Encarar os exercícios como transformações de unidades, que nem aí ele me deu massa, queria saber moléculas, saber bem aquelas relações, ler com atenção, dúvida comparado com a certeza e boa sorte. Até a próxima.